Bom dia, meus irmãos, alunos da EBD, classe dos homens. Vamos iniciar os nossos estudos nesta manhã, orando ao Senhor como sempre. Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença para aprendermos a Tua palavra e pedimos que por Tua graça, misericórdia e mercê nos ensine, Senhor Deus, a Tua palavra, os Teus pensamentos, aquilo que queres de nós, para que nós Te conheçamos cada vez mais e possamos praticar com a ajuda do Teu Espírito aquilo que o Senhor nos manda fazer. Pedimos que abençoe cada um dos alunos desta classe e todas as pessoas que tiverem contato com esta lição e que ela sirva de orientação para a vida de cada pessoa. Nos abençoe aqui, nos guie na Tua vontade e verdade, perdoe os nossos pecados, pois é em nome de Jesus, porque oramos agradecidos. Amém. Bem, irmãos, a nossa lição hoje é sobre o pecado da avareza, sobre a avareza, não é? Que é um dos ídolos do coração, segundo o estudo geral que a gente está fazendo desse assunto, ídolos do coração. Hoje nós vamos considerar o que a Bíblia diz sobre a avareza e o que é avareza também, não é? E o texto indicado para a lição é Lucas 12, do 13 ao 34. Lucas 12, do 13 ao 34, que diz assim a palavra de Deus. Alguém dentre a multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós? E disse ao povo: Cuidado, evitai todo tipo de avareza, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Então lhes propôs uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico havia produzido com fartura, e ele pensava consigo mesmo: Que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: Vou fazer isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: Armazenaste muitos bens para vários anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse: Insensato, esta noite te pedirão a tua vida, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. E disse aos discípulos: Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com que comereis, nem quanto ao corpo, com que vestireis. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Olhai os corvos, que não semeiam, nem colhem, não têm despensa nem celeiro, contudo Deus os alimenta, e vós valeis muito mais do que as aves. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora à duração de sua vida? Se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Olhai como crescem os lírios, não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a planta que hoje está no campo e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem preocupados se tereis o que comer ou o que beber, porque as pessoas do mundo procuram todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Antes buscai o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dai esmolas, fazei bolsas que não envelheçam, tesouro no céu que jamais acabe, onde o ladrão não chega e a traça não destrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Muito bem, são palavras do nosso Senhor. A lição diz o seguinte: a avareza é o apego exagerado ao dinheiro e o desejo insaciável de adquirir e acumular riquezas. No capítulo 12 do Evangelho segundo Lucas, que nós lemos, é apresentado o contraste entre a devoção sincera do verdadeiro seguidor de Jesus e a hipocrisia dos fariseus. No texto, Jesus reprova a avareza e faz importantes advertências. As advertências do Senhor Jesus nos desafiam a compreender o perigo da avareza, nos convidam a rever nossos conceitos e práticas, nos incentivam a servir o reino de Deus com os nossos bens. E a lição traz os seguintes tópicos para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, a avareza é um pecado que gera contendas e inimizades. Segundo o texto, um homem pediu a Jesus que julgasse a sua causa referente à divisão de sua herança. A gente viu isso nos versículos 12 e 13. Primeiro, é importante observar que já havia leis que regulavam aquela situação. Segundo, aquele homem via Jesus apenas como um rabino, e os rabinos pronunciavam decisões sobre pontos disputados na lei mosaica. Mas a resposta de Jesus mostra que a sua prioridade não estava centrada em questões materiais e temporais,
Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, disse Jesus. A disputa em torno de uma questão material e temporal estava gerando desconforto entre aquele homem e seu irmão. A avareza, isto é, o apego excessivo às coisas materiais, produz verdadeiras guerras contra o próximo. É importante perceber que há uma ilusão no possuir. Toda vez que o indivíduo quer em excesso, a contenda com o próximo se estabelece. Eis alguns exemplos que confirmam isso. Davi quis Batseba, que não era sua mulher. 1 Samuel 11 tem essa história. Nabal se recusou a ajudar a Davi quando este fugia de Saul. 1 Samuel 25, 2, 3, 10 e 11. Acabe se apropriou da vinha de Nabote, 1 Reis 21. Segundo o ensino de Tiago, a avareza resulta dos desejos carnais engendrados no coração. Isso está em Tiago 4:1. O avarento não se contenta com o que tem, porque sempre deseja muito mais. Eclesiastes 5:5, Eclesiastes 5:10 nos mostra isso. Diz assim: quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca ficará satisfeito com o lucro. Isso também é ilusão, ou vaidade, conforme a versão da Bíblia que você usa. Em segundo lugar, a avareza é um pecado contra a bondade de Deus. A avareza é um pecado que ofende a bondade de Deus. Primeiro, a avareza é idolatria. Francis Bacon, um filósofo e político inglês, escreveu. Ele viveu no século XVI. Se o dinheiro não é seu servo, será seu mestre. Não se pode dizer do homem avarento que ele possui riquezas. Deve-se dizer que elas o possuem. É por isso que Jesus disse: não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, 19 ao 21. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo afirma que o avarento é idólatra e não tem herança no reino de Cristo. Efésios 5:5. Veja que texto interessante. Efésios 5:5 diz assim: porque bem sabeis que nenhum devasso ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então veja que a sentença para o avarento é violenta. Não tem herança no reino de Deus. O apóstolo João recomenda: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5:21. O avarento é idólatra, pois adora os bens materiais, as posses, o dinheiro e os coloca em primeiro lugar em sua vida. Por isso não consegue servir a Deus. Como adverte Jesus, não é possível servir a Deus e às riquezas. Se as riquezas é nosso Senhor, a gente serve às riquezas. Mateus 6:24, Jesus diz: não podereis servir a Deus e às riquezas. No mundo materialista em que vivemos, esta advertência do apóstolo Paulo é cada vez mais oportuna. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça ou avareza, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Segundo lugar, a avareza afasta o homem de Deus. E esse versículo 15, que nós lemos no texto inicial de Lucas, pode ser assim parafraseado: a vida de um homem não lhe pertence, sem importar quão rico possa ser. O avarento é dominado pelo pensamento de que pode viver sem Deus. Pensa que seu dinheiro o torna todo-poderoso e autossuficiente. O mundo valoriza a avareza porque os homens são medidos pelo que têm. Porém, Deus avalia o homem de forma diferente. Quando Samuel foi escolher um dos filhos de Jessé para ser rei de Israel, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Primeiro livro de Samuel 16:7. Os únicos que elogiam os avarentos são os ímpios, pois sabem que os tais renunciaram ao Senhor. O salmista constata: pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma, o avarento maldiz o seu Senhor e blasfema contra ele. Salmo 10, versículo 3. Em terceiro lugar, a avareza aprisiona os homens às coisas materiais.
A parábola contada por Jesus retrata a mentalidade centrada nas coisas terrenas. O rico avarento é descrito como uma pessoa que faz planos quanto à sua prosperidade como se fosse o senhor de sua vida. Mas o Senhor Jesus conclui a exposição mostrando que Deus impõe àquele homem uma questão estarrecedora. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Versículo 10 do texto que nós lemos em Lucas. Loucura é a palavra correta que descreve a conduta daqueles que fazem do dinheiro e dos bens materiais a sua prioridade, deixando de serem ricos para com Deus. O Senhor Jesus mostra quais eram os problemas daquele homem. Primeiro, falta de contentamento, versículos 16 a 18. É uma afirmação terrível, mas fato é que o homem descrito nessa parábola pode ser qualquer um de nós. Muitos estão fazendo hoje a mesma coisa que aquele homem fez. Estão acumulando tesouros sobre a terra e pensando somente em como aumentá-los, como se pudessem desfrutá-los para sempre, como se não houvesse morte, julgamento e vida por vir. O escritor J.C. Ryle, conhecido como o primeiro bispo de Liverpool, na Inglaterra, famoso por seus escritos desafiadores, em sua obra Meditações no Evangelho de Lucas, escreveu: mesmo convertido, o homem rico leva consigo um grande fardo e caminha em direção ao céu com grandes desvantagens. Possuir dinheiro causa um efeito endurecedor sobre a consciência. A pobreza tem muitas desvantagens, mas a riqueza destrói mais almas do que a pobreza. O escritor aos Hebreus também admoesta: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:5. Em terceiro lugar, falta de perspectiva, versículos 19 e 20. Esses versículos apontam a verdadeira sabedoria que deve nortear as perspectivas do homem, preparar-se para a existência por vir. O homem sábio é aquele que não pensa somente nas riquezas terrenas, mas também no tesouro no céu, como recomenda Paulo em Colossenses 3, do 1 ao 3, que eu quero ler esse texto convosco. Diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. Versículo 4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Versículos 5 e 6, vou ler ainda. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vejam que texto incisivo sobre este assunto. Quando se pode afirmar que um homem é rico para com Deus? A resposta é: quando ele é rico em graça, fé e boas obras, quando se dirige ao Senhor suplicando que ele dê o ouro refinado pelo fogo, quando tiver seu nome escrito no livro da vida, tornando-se assim herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo. Esse é o maior tesouro. A quarta reflexão que nós temos aqui é a avareza e a solene advertência do Senhor Jesus. Disse Jesus: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Versículo 15. Essa advertência pronunciada por Jesus deve tocar os nossos corações e produzir frutos em nossas vidas. Esforcemo-nos para apreender a lição ensinada pelo apóstolo Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Temos completa confiança na providência de Deus, que supervisiona todos os acontecimentos do mundo. Feliz é aquele que superou os desejos vãos e tornou-se contente com as coisas que possui. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:5. Lembremo-nos deste provérbio antigo: o que guardei, perdi. O que gastei, eu tive. O que dei, eu tenho. Em vez de ter uma atitude sábia, o homem da parábola estava totalmente voltado para as coisas terrenas e para si mesmo. A obra de Deus sofre quando os crentes assumem atitudes avarentas. Quando isso acontece, o crente deixa de devolver o dízimo, deixa de ofertar para a obra missionária, deixa de participar das causas sociais da igreja. Busquemos, antes de tudo, o reino de Deus, na certeza de que o Senhor suprirá as nossas necessidades, conforme Lucas 12:31. Sabei, pois isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Meus irmãos, esta foi a nossa lição de hoje, e que o Senhor nos ensine a sua palavra.
Deus vos abençoe, um grande abraço a todos, fiquem na graça de Cristo. Amém.